Olá meninos, tudo bem? A gente vai aqui falar de um assunto bastante interessante, né? A gente vai falar das ideologias que surgiram durante a Revolução Industrial, né? Essas ideologias que vão tentar justificar todas as alterações, todas as mudanças ocorridas durante esse período, né? Alguns tentavam justificar o que estava acontecendo, outros já tinham por objetivo criticar, né? Todas aquelas alterações, né? Então nós temos aqui o debate, né, o motivo que vai causar esse debate, né, sobre essas teorias. Né? Nós temos que as transformações decorrentes do rápido processo industrial. Né? Esse processo industrial vai se espalhar pela Europa e vai causar transformações muito significativas na vida do trabalhador, né? Desde da Inglaterra à Europa, Estados Unidos, né? Se lembra que na Europa, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, né, você tinha a questão do cercamento das terras, né, onde expulsava o camponês tinha que migrar para as cidades e lá servir como mão de obra, né, para as indústrias. Né? A questão da controlação do tempo, o tempo agora estava associado à produção e por aí vai. Então, eram alterações que eram consideradas novidades na sociedade, né, e vão repercutir muito, né? Então, repercussão em toda a sociedade, é verdade, repercutir em toda a sociedade, essas alterações. Nós temos que o crescimento do número de operários pobres, né, e esses operários, né, para reivindicar seus direitos, né, dos seus trabalhos, e você organizar em sindicatos, né, propriamente, para lutar pelos seus direitos. Né? Nós temos aqui a questão da burguesia, né, que almejava aumentar os seus lucros. Né? A burguesia, então, a burguesia almejava, né, aumentar os seus lucros, né, surgimento de novas ideologias, né, teorias sociais. Né. Naquele tempo, a gente não pode comparar as indústrias daquele tempo com as de hoje. Né. Hoje a tecnologia é muito maior. Naquele tempo, a produção ela estava muito associada ao tempo. Né. Quer dizer, então para você produzir muito, você tinha que trabalhar várias horas. Né. Hoje, as indústrias, com a tecnologia que temos hoje, conseguem produzir muito mais do que as indústrias de antigamente. Né? Então, o que acontecia? Né? Para se produzir muito, como você tinha que, consequentemente, trabalhar mais horas, né? Consequentemente, isso era o sinônimo da questão da exploração. Por isso que a gente vê a carga horária bastante extensa, né? Como 12 horas, 16 horas por dia, naquele tempo, né? De trabalho. Né? Justamente por isso, né? Para produzir muito, tinha que trabalhar mais horas, né? A tecnologia que naquele tempo não era comparável à de hoje, né? Então nós temos o surgimento de ideologias, né? Teorias sociais que vão tentar justificar tudo aquilo que estava acontecendo, né? Todas as mudanças, as alterações, né? Tinha teorias que queriam justificar o que é a organização da sociedade industrial capitalista, né? Então, como você vai justificar essas teorias, justificar a nova organização da sociedade, né? Será que a sociedade era natural, né? A organização dela? Então, como você tinha que explicar? Então, vai surgir teorias provavelmente com esse objetivo, né? Outras teorias denunciavam a exploração do trabalhador pela burguesia e pregavam uma sociedade mais justa, né? Aí o que acontece? Você tem dois tipos de teorias, né? Uma teoria que iria justificar, né, todo aquilo que estava acontecendo, né? Tentar dizer que aquilo era algo natural. Já outra teorias, né, já queriam denunciar, né, toda aquela opressão, né, toda aquela que está acontecendo como algo que era injusto, né? Então pregavam uma sociedade mais justa. Aqui nós temos o liberalismo econômico, né? Que é outra teoria, né? Que é uma teoria das teorias que vai surgir durante esse contexto, né? Era baseado aqui nas leis da natureza e do mercado, né? Porque ele tentava dizer que aquilo que estava acontecendo era altamente natural, né? Por isso que é baseado nas leis da natureza, né? Tentava justificar como algo natural. Então, principais representantes, né? Você tem que Adam Smith, né? 1723, 1790, Thomas Malthus, né? 1726, 1834 e Davi Ricardo, 1772 e 1823, né? Os principais representantes, né?
Nós temos Adam Smith, que é bem conhecido, é o mais conhecido de todos, né? Ele é considerado o pai do liberalismo econômico, né? Criticou a política mercantilista, né, de intervenção do Estado na economia, né? Ele achava que a economia deveria ser baseada no livre jogo da oferta e da procura, né, de mercado, né? Você deixar a economia estar livre, né? Então ele criticava essa questão do mercantilismo, de você ter uma interferência do Estado com relação à economia. Para ele, o trabalho era a verdadeira fonte da riqueza para as nações, né? Há alguns críticos, né, que falam que, na verdade, que o trabalho não é a verdadeira fonte de riqueza das nações, mas sim a exploração sobre o trabalho, né? Isso depende da concepção de cada um. Muitas dessas teorias você vai encontrar pessoas ainda hoje defendendo esse tipo de teoria e usando essas teorias, né? Tanto de Adam Smith como de Thomas More, David Ricardo, você vai encontrar discursos baseados nesse tipo de pensamento aí, facilmente você vai encontrar, né? Então não são pensamentos que você diz assim, não são tão atrasados, não. Não são atrasados porque você encontra pessoas pensando dessa forma. Por enquanto está falando do liberalismo econômico, né? Mas na frente a gente vai falar de outras teorias também, né? Que tem o socialismo utópico e o chamado socialismo científico também. Então a gente já viu, o trabalhador era a fonte da riqueza das nações, né? Então deveria ser conduzido pela livre iniciativa dos particulares, né? A economia, no caso, né? E nós temos aqui Thomas Malthus, né? Seu livro, né, é Ensaio sobre os princípios da população, né? E ele tentava justificar a miséria da população, né? Ele tentava dizer dizia, né, que a burguesia não tinha culpa, né, no caso da miséria que dos pobres na população dos trabalhadores, né, no caso, né? Ele dizia o seguinte, que a miséria do trabalhador é consequência de uma lei da natureza, né? Se lembra, por isso que a gente fala, baseado em leis naturais, né? Então a burguesia não tinha culpa, né? Então isso era algo natural. Por quê? Porque ele dizia que a população crescia em uma progressão geométrica, enquanto as fontes de alimentos aumentavam em progressão aritmética, né? Então o que ele quer dizer que entre o nascimento e a produção de alimentos estava em descompasso, né? Não estava em descompasso. Então esse descompasso fazia com que a alimentação não fosse suficiente para todos, né? Para todos. Por isso que isso gerava o quê? Gerava a pobreza. Então, para ele, a solução para a pobreza era reduzir o nascimento de pessoas pobres, né? Seria mais ou menos, né? Então, mais ou menos essa base dessa teoria, né? Reduzir a quantidade de pessoas pobres, provavelmente reduziria a pobreza, né? Aí nós temos outro aqui, Davi. A gente temos aqui Aí nós temos aqui Davi Ricardo, né? Ou David Ricardo, tanto faz. Escreveu um livro Princípio da Economia Política, né? E ele dizia o seguinte, né? Eu acho que é uma teoria bastante interessante, né? Ele tentava associar o trabalho, né? Consequentemente, a lei da oferta e da procura. Tem aquela lei da oferta e da procura, né? Se você tem muitos produtos no mercado, consequentemente, se você tem um produto lá disponível no mercado, a tendência é o preço cair, né? Agora, se o produto tiver pouca oferta de produto, a tendência é o preço subir, né? Então, Davi Ricardo tinha uma teoria baseada nesse princípio, né? Que é uma teoria bastante interessante, né? No caso, né? Ele dizia que isso deveria se enquadrar com relação ao emprego, né? Então, se havia muita oferta, né, de trabalho, o preço cairia, né? Que no caso o preço seria os salários, né? Resultando nos baixos salários, né? Então, nesse caso, não cabia o Estado e os sindicatos exigir aumento de salário, né? Porque isso seria uma coisa natural, né? No caso, se você tinha uma oferta de emprego muito grande, consequentemente, isso surtiria efeitos provavelmente no pagamento, nos salários dados, né? É uma teoria até que assim é bem interessante, né? Da ideia que ele dá, né? Então aqui nós temos aqui alguns pensadores do liberalismo, depois a gente vai ver alguns pensamentos de alguns pensadores do socialismo, né? Socialismo utópico, socialismo científico, né? Lembrando que também que aqui é só um resumo, né, gente? Né? Claro que não está a teoria deles na íntegra, né? Não tem condição, que pegaria mais horas, viu?